Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, vimos aí uma riquíssima explanação do pastor Gideones a respeito do templo do milênio com suas especificidades. Não traz todos os aspectos dos templos anteriormente construídos, porque muito daquilo que existia no templo, conforme o pastor já mencionou, eram sombras do que haveriam de acontecer, né? Por exemplo, questões relacionadas à glória de Deus não faria sentido mais estar nesse novo templo, porque a expressa glória de Deus estava ali dentro. O próprio Deus estava ali dentro e foi visualizado pelo profeta nesse templo do milênio. Então, aquilo que era sombra já estava acontecendo na sua essência, já vai acontecer na sua essência, no caso do templo do milênio, e isso também diz respeito à questão de toda a ritualística desse templo do milênio. Fechando a nossa lição, caminhando para o fim, nós vamos entrar no tópico de número 3, que fala sobre a santidade e a glória de Deus. O primeiro subtópico, ele também está dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala: a glória de Deus volta ao templo. Nós já conversamos bastante sobre isso. O segundo, a identidade do guia celestial. Teve um diálogo entre Ezequiel e alguém que estava ali dentro do templo, quando ele teve aquela grande visão, foi quem o orientou nas coisas que se apresentavam para ele na visão. Este foi o guia espiritual. Quem seria? Qual a identidade deste guia? Nós vamos encontrar alguns elementos aqui que nos levam a crer que era o próprio Senhor, né? E o subtópico de número 3 fala sobre a santidade para sempre. Santidade para sempre. Inicialmente, a glória de Deus volta ao templo. Nós vemos na nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, o seguinte trecho, o versículo 5 do capítulo 43 diz assim: E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então Ezequiel foi levado para dentro do átrio interior do templo, e ali ele viu a glória do Senhor. É óbvio que existe o templo de Herodes, por exemplo, ampliado por Herodes, o templo de Salomão. Eles tinham o átrio dos gentios, que era aquela parte exterior, onde as pessoas que não eram pertencentes da comunidade judaica ficavam, eles não poderiam entrar para a parte interior do templo. E dentro do templo também tinham as suas repartições, que era o átrio das mulheres, o local onde era oferecido o sacrifício, e propriamente dito lá o lugar santo e o lugar santíssimo. São algumas repartições que eram acessíveis a pessoas específicas, né? Mas o fato aqui é que ele foi levado para o átrio interior, e ali ele viu a glória do Senhor encheu o templo. E o comentador faz uma retrospectiva aqui que é inevitável de não se fazer, né? Nos vem à memória. Isso aconteceu, a glória do Senhor encheu também o tabernáculo, né? Em um momento específico, com Moisés, houve esse evento, houve esse encher, essa presença massiva da glória de Deus ali, quando houve a consagração do tabernáculo, a conclusão e a apresentação, a glória do Senhor encheu. Da mesma forma foi com o templo de Salomão. Nós tivemos também um evento semelhante a esse, a glória do Senhor, quando a arca foi posta no lugar adequado ali no final, na construção, na inauguração, a glória do Senhor também encheu. E de igual forma também aqui Ezequiel tem esta visão da glória do Senhor enchendo nesse templo do milênio, enchendo. E o curioso é que se cada um desses templos mencionados aqui, pensando em termos de tabernáculo, cada um tem as suas especificidades e nenhum é igual ao outro. O tabernáculo difere em proporção do templo de Salomão. O templo de Salomão também difere em proporção em relação ao templo de Herodes. E, de igual modo, também por conta do objetivo que se propõe a cumprir, esse templo do milênio também tem as suas especificidades. E é curioso que a Bíblia e Ezequiel, ele transcreve essas especificidades nesta visão dada por Deus a ele. Então, desta vez, o profeta viu a glória do Senhor que encheu o templo. No primeiro momento que ele esteve por lá, na primeira visão, como nós já mencionamos, ele viu a saída da glória do Senhor, e agora ele tem a oportunidade de ver esta glória retornando, o retorno da glória de Javé
né, de Yahvé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo Israel. E aqui é importante fazer uma pontuação, que é em relação a esse relacionamento de Deus com o povo de Israel propriamente dito. Porque um desavisado poderia dizer, então quer dizer que Deus não está conosco, a presença de Deus não está conosco. Não, nós estamos falando de um momento específico para um povo que tem um relacionamento específico com Deus, que é o povo de Israel, e uma dispensação, conforme o pastor já mencionou, específica, que é a dispensação milenial, a dispensação do milênio. Deus está conosco, Deus está com a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja está edificada sobre a rocha, que é Cristo, e Ele está conosco todos os dias. Ele disse, eis que estarei convosco até a consumação, todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Mas esse relacionamento para com Israel será restabelecido depois do restabelecimento da nação no seu aspecto formal e também da nação no seu aspecto espiritual, será restabelecido no milênio. Isso é importante, fazer esse fio e entender essa perspectiva, né? Tirar lições disso. Em relação à identidade do guia celestial, porque alguém, nós vemos aí o versículo 6 e 7 da nossa leitura bíblica em classe, que houve alguém que traçou, disse o que significava aquela visão que Ezequiel estava vendo, né? E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, uma voz dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim. Quem é esse homem? Qual é a identidade desse guia celestial? Então, tudo leva a crer que esse homem, esse guia celestial, a identidade dele aponta para Cristo, para o nosso Senhor, o próprio Yahvé, né? E isso nós conseguimos identificar com alguns termos aí que apontam para a primeira pessoa do discurso, ele se dirigindo a si mesmo, né? A primeira pessoa, nós vemos aí expressões como o lugar da planta dos meus pés, né? Meu trono, este é o lugar do meu trono, é o meu trono. Então, quem tem trono nesse ambiente é Deus. No milênio, quem estará sentado ao trono é Yahvé. Então, esta pessoa se dirige a Ezequiel dizendo, o meu trono. Então, essa expressão indica que é o próprio Yahvé que está falando com ele ali. Do mesmo modo, tem outra expressão que diz, habitarei. Essa expressão habitarei, ela deixa subentendido o pronome eu, né? Eu habitarei. Primeira pessoa, eu habitarei. Então é o próprio Deus dizendo, eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Habitarei, outra expressão também trazida, meu nome santo, né? Israel e nem a casa de Israel não contaminarão meu nome santo. Então são expressões que indicam Deus se referindo a si mesmo, ou aquela pessoa que está conversando com Ezequiel se referindo a ela como sendo dona daquele ambiente, né, e a primeira pessoa do discurso naquele ambiente. Isso indica que é o próprio Deus, né, se identificando ali, é Ele que conversa com Ezequiel. E em relação à santidade, que nós vemos aí no subtópico de número 3, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. O povo de Israel teve uma triste experiência que os levaram para o cativeiro, foi justamente a questão da idolatria, sobretudo, né? Mas não só isso. Mas eles tiveram essa triste experiência e aprenderam muito bem com isso para não viver mais em idolatria, aprenderam com o seu próprio erro. Mas além desse aspecto, outras situações também neste reino, né, onde a presença de Deus está, Ele, o próprio Deus, reina juntamente com a sua igreja ali, ali desaparecerá todas as abominações, toda a prostituição em todos os seus vieses, prostituição propriamente dita, como nós entendemos da forma mais vulgar, mas também a prostituição no sentido de trair o nosso Deus com adoração a outros seres, que são criaturas, na verdade, colocar outros seres como objeto de adoração e trair o nosso Deus nesse aspecto. Tudo isso já não haverá mais naquele ambiente, e então é um ambiente propício para uma santidade, conforme o comentador coloca aqui, parafraseando o versículo de número 8 e 9, né, a santidade para sempre. E aí podemos ler o versículo de 8 e 9 da nossa leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira,
e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Isso aqui é fazendo uma relação às razões pelas quais o povo de Israel foi parar no cativeiro, né? Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, essas situações todas se dissipam diante da presença do Senhor, né? Isso também envolve o reconhecimento e a restauração espiritual que nós conversamos na lição anterior, né? Isso envolve essa restauração espiritual, e agora nós inauguramos essa nova dispensação, esse milênio, onde haverá, conforme o comentador muito bem colocou aqui no subtópico de número 3, uma santidade para sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Que bênção do Senhor. Bênção de Deus para as nossas vidas, meditar nas promessas de Deus. Deus tem promessas, e não são promessas vagas e nem promessas vazias, que não se cumprirão. São promessas que têm se cumprido e cumprirão-se na sua íntegra. Se Deus tem promessa na sua vida, Deus irá cumprir. Deus tem promessas, irmão Fábio, evangelista irmão João Rondon, promessas espirituais, mas também tem promessas materiais para as nossas vidas. Olha, a conclusão da nossa lição desta semana. Ezequiel inicia o seu livro, as profecias, através de uma visão. Deus mostra-se através de uma visão a Ezequiel. Deus revela o que estava acontecendo de abominação durante o templo, no templo, através de uma visão. Deus agora também, através de uma visão, mostra a Ezequiel a restauração, o retorno da glória de Deus para o meio do seu povo. E a palavra de Deus, hoje, a Bíblia, a palavra do Senhor, é a revelação de Deus para nós, para a igreja, para a humanidade inteira, a respeito do juízo e da justiça de Deus sobre o homem, sobre a humanidade, as promessas de Deus e também a justiça de Deus que há de acontecer. Então, que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, e nós iremos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, no nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Deus, por esta riquíssima oportunidade, privilégio, Senhor Deus, que o Senhor Deus tem nos dado, de estar ministrando a Tua palavra, de estarmos aqui, Senhor Deus, entrando em cada lar, em cada aparelho, Senhor Deus, que tem acesso a estas preciosíssimas palavras do Senhor. Que o Senhor Deus possa encontrar cada vida, cada família, cada lar, Senhor, e derramar as Tuas ricas bênçãos, as bênçãos espirituais e bênçãos materiais também sobre cada lar, ó Pai. Repreendendo também, Senhor, nesta oportunidade, todo plano contrário, todo vento contrário, Senhor Deus, que tem o projeto, o propósito de distanciar cada vida da presença do Senhor. Quebra, Senhor Deus, as correntes. Quebra, Senhor Deus, a falta de esperança, Senhor. E enche, Senhor, da Tua esperança, da Tua alegria, da Tua glória. Restaura vidas, restaura famílias, restaura sonhos, restaura projetos, ó Pai. Nós temos mencionado nestas lições, nós temos estudado nessas lições que o Senhor é o Deus da segunda oportunidade, que o Senhor Deus é o Deus de justiça, é o Deus de amor, Deus longânimo e que dá uma segunda oportunidade, ó Pai. Estende as Tuas mãos, dá uma segunda oportunidade para aqueles, Senhor Deus, que têm se distanciado, que às vezes já têm secado os seus ossos, ó Pai, espiritualmente, mas o Senhor Deus tem uma palavra de restauração em suas vidas, ó Pai. Rogo por eles, ó Pai. Também apresento diante do Senhor a Tua igreja. Derrama as Tuas ricas bênçãos sobre a Tua igreja, aqui em Rolim de Moura, em Rondônia. Apresento o Teu servo, o pastor Maxwell, a irmã Elizabeth, diante do Senhor. Evangelista irmão Alexandre, diácono irmão Fábio, evangelista irmão João Rondon e toda a sua família. Eu apresento também a minha família diante do Senhor, rogando as Tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Meus queridos,
Deus abençoe poderosamente sua vida. Muito obrigado você que acompanhou o programa até aqui. Se tem sido bênção em sua vida, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos e olha, não deixe de voltar para assistir a nossa próxima lição, em nome de Jesus. Amém.